Como anunciado, nessa quinta-feira, recebendo aqui a doutora Ludmila Dornelas, para a gente conversar sobre Alzheimer. A doutora Ludmila Dornelas, ela é médica especialista em clínica médica e medicina da dor, com visão ampliada pela medicina funcional integrativa, terapia de reposição hormonal bioidêntica e medicina endocannabinoide. Doutora Ludmila, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Luiz, novamente. É um prazer estar aqui com vocês, com todos os ouvintes. Bom dia a todos. Doutora Ludmila, nós vamos falar hoje sobre Alzheimer. E a primeira pergunta que a gente faz é a seguinte: por que o Alzheimer virou um tema tão urgente na atualidade? A grande questão, Luiz, que nós temos hoje no mundo em relação ao Alzheimer, tem várias pronúncias em alemão, né? Sim. Então, em português a gente fala Alzheimer mesmo, mas a gente que estuda um pouquinho acaba falando Alzheimer. Então acaba que vocês vão ouvir às vezes eu falar um pouquinho diferente. Bom, a grande questão é o tempo, Luiz. O que acontece? Se nada for feito e o curso da doença se mantiver da forma que está, até em 2050, a cada 3 idosos, 1 terá Alzheimer. Então, o que isso significa numa família? Você vai ter seus sogros e vai ter os seus pais. São 4. Sim. Pelo menos, é muito difícil que uma família não venha a ter pelo menos um ente querido com essa condição. Sim. Entende? Então, e isso sobrecarrega geralmente algum familiar e é um grande problema. Nós vamos falar sobre isso também. E assim, como também existem outros tipos de demência, a pessoa precisa de ser, primeiramente, bem diagnosticada no início da doença. Eis a questão. Prevenção. Se você faz um diagnóstico correto no início dos sintomas, você consegue agir de uma forma absurda. Então, eu venho trazer uma mensagem de esperança também, tá certo? E uma coisa que é muito importante. Então, nós temos aí o tempo, não percebeu que a pessoa tem alguma alteração de memória, você já vai ao médico para tentar ver. 90% dos médicos, infelizmente, não sabem fazer o diagnóstico correto da doença de Alzheimer. Não é um diagnóstico fácil de ser feito. Mas nós temos os especialistas aí para isso. Sim. Então, é o tempo e a prevenção. Porque, assim, começou, eu já entro prevenindo que aquilo evolua de uma forma drástica. Então é necessário ficar muito atento, né? E eu fiquei assim um pouco assustado quando a doutora disse que em 2050, que parece estar longe, mas que está aí batendo as portas, né? Falta 25 anos. São 25 anos. 25 anos é nada, né? A gente chega lá rapidamente. Aí o que acontece? Em cada família, em cada 3 pessoas, 1 vai ter Alzheimer. Então, realmente, isso é assustador. Então, a gente tem que buscar essa prevenção. Doutora, demência é sempre Alzheimer? Tem como a gente diferenciar isso? Não, demência não é sempre o Alzheimer. Existem outros tipos de demência, como eu tinha citado. E isso é muito importante, porque o tratamento é totalmente diferente nesses casos. A gente tem a demência, por exemplo, depois de uma pessoa que teve um AVC. Sim. Entendeu? Seria então, é vascular. a demência vascular que a gente chama isso. Geralmente, essa demência ela pode estar ocorrendo silenciosamente em quem teve um infarto também. Porque da mesma forma que as artérias no coração entopem, no cérebro também vai estar ocorrendo isso. Sim. Que são lugares importantes, muito importantes. Então, assim, sempre observar quem teve também já um infarto é um fator de risco, tá? Para demência vascular, não para Alzheimer. E, grosso modo, a gente não faz essa ligação, né? No vascular, no cerebral, você tem a ver, né? Mas o infarto, a pessoa você não tem nada a ver, né? Mas tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, porque o sistema que está afetado é o sistema de veias e artérias. Isso aí. Então, é em todo o corpo, e aí a gente tem mais risco no cérebro e no coração. Sim. Tá certo? E a gente tem a demência, a segunda demência aí seria a demência dos corpos de Levy, que a gente chama, que são os depósitos também que são feitos no cérebro. E a característica é que a pessoa ela vai ter alucinações. É diferente do Alzheimer. A pessoa vai ter alucinações, visões com alucinações, tá? Rigidez, muitas vezes, e alguns sinais parecidos com o Parkinson. Então, aí tem a demência de Levy.
Além dessa demência de Lewy, a gente ainda tem a demência frontotemporal, que é quando a área do cérebro que está atingida por alguma coisa é essa área da frente, onde é a área do nosso raciocínio. E essa demência é bem comum, provavelmente todos aí devem conhecer alguém com ela. O que acontece? A frontotemporal, a pessoa muda de comportamento, ela fica desinibida, ela começa a falar algumas besteiras, vamos dizer assim, entendeu? Então, isso é um tipo de demência? Isso é um tipo de demência, a demência frontotemporal. Mas não é toda besteira que sai falando que é demência, não, tá? Não. Na maioria dos casos é outra coisa, né? Mas a pessoa ela fica desinibida. Desinibida. Ela perde a inibição, ela perde esse controle do que ela vai dizer diante de uma outra pessoa, fica desinibida mesmo, Sim. Entendeu? É algo assim mais nesse sentido. Esse é o sintoma, né? A pessoa fica mais desinibida. Isso. Sim. Então, e aí, uma coisa que é muito, muito comum é haver mais de uma demência ao mesmo tempo. Então, o tratamento muda totalmente. Às vezes, você está tratando Alzheimer e a pessoa tem uma doença mista, porque ela tem a demência vascular, que é muito comum, ter junto com o Alzheimer. Sim. Entendeu? Então, é necessário uma investigação médica profunda, não é assim uma investigação que você vai chegar na primeira consulta e já vai sair dali com o resultado. A pessoa tem Alzheimer, a pessoa tem... Entendeu? Tudo vai ter que ser um estudo maior. Não é igual um exame de sangue, você faz lá, define, colesterol está alto, está baixo. Não é nada disso, né? Não. É um negócio bem investigado. É um pouco mais investigado. É claro que não demora tanto, Sim. mas não é na primeira consulta que você vai sair já com o resultado do que está acontecendo com aquela pessoa. Sim. Nós estamos conversando hoje aqui na Rádio Manhã Sul, nas mídias sociais, com a doutora Ludmila Dornelas, falando sobre Alzheimer. Doutora, como nosso ouvinte, nosso público também da internet, que a gente está simultaneamente no rádio, na internet, nas mídias sociais, pode saber se o esquecimento dele é perigoso. A pessoa começa a esquecer aquilo que é do dia a dia. Até que ponto isso é perigoso? Toda pessoa que esquece tem Alzheimer ou pode ter Alzheimer? Não, nem toda pessoa que esquece tem Alzheimer. Vamos começar por aí. Mas por exemplo, esquecer de pagar a conta, e não é Alzheimer, né? Vou te falar, pode ser que não. Pode ser que não. Pode ser falta de dinheiro. Brincadeiras à parte. Mas o que acontece? A gente tem que sempre ter atenção ao seguinte: a pessoa está perdendo a memória, está esquecendo muito, ela está perdendo a autonomia de resolver as coisas dela do dia a dia. Sim. Entendeu? Ela está alterando o comportamento dela. Então, aí nós vamos investigar demências. Sim. Entendeu? Agora, qual que é o perigo do esquecimento em si, que é a memória, vamos dizer assim? É quando ele vira uma repetição. E isso começa a atrapalhar a autonomia da pessoa. Ela começa a repetir as mesmas perguntas, ela esquece o horário de tomar o remédio, não lembra se tomou, se deixou de tomar, começa a errar cálculos pequenos. Isso é um alerta importante. É um alerta importante. Ela não consegue, por exemplo, o relógio está de cabeça para baixo na parede. Ela não percebe que ele está de cabeça para baixo. Sim. Entendeu? Ela se perde em lugares conhecidos, isso é complicado. No caso de uma dona de casa, por exemplo, esquece lá a água do café, esquece de desligar. Se isso for uma repetição, sim, entendeu? Isso pode ser uma coisa que eu faço. Mas entendeu? se repete muito, né? Mas se a pessoa perceber a repetição, e o mais importante, a família perceber a repetição. Porque muitas vezes, como é um problema na memória de curto prazo da pessoa, tipo, ela esqueceu a água lá no fogão e estourou o fogão lá, né, queimou tudo, alguma coisa assim, e isso começou a se repetir, a família é que percebe, às vezes o paciente, a gente tem uma coisa que chama anosognosia. O paciente, como é na memória curta dele, ele não percebe que ele está esquecendo de tomar um remédio, que ele está repetindo as mesmas perguntas, que ele está errando contas, que ele está se esquecendo de onde está o lugar na casa dele ou na casa de alguém que ele conhece muito, na casa de um filho. Entendeu? Espera aí, onde que eu estou? Então, a família é extremamente importante para notar. Sim. Porque a pessoa pode, por si, não reconhecer, por ser memória curta, de curto prazo. Ela vai lembrar toda a infância dela, toda a vida adulta, mas ela vai estar esquecendo aquela, assim, peraí, eu estou esquecendo todo dia de desligar o fogão, estou esquecendo todo dia se eu tomei o remédio. Então, o papel do familiar ali, daquele que cuida, é importante, né? De observar, né? Exatamente. E tem, assim, uma fala, que eu acredito não seja correta, é de que
Ah, você está ficando a pessoa mais esquecida porque você está ficando velho. Não tem nada a ver, né, doutora? Não, isso é um absurdo. Não é? Nós temos pessoas com 80, 90, 100 anos normais. Então, esquecimento não é natural da velhice. Esquecimento pode ser uma doença. Sim. E o que acontece? Você me perguntou sobre esquecimento e eu esqueci de terminar de responder. O esquecimento ele pode não ser uma demência, ele pode não ser nenhuma das demências, pode não ser Alzheimer. Ele pode ser depressão, ele pode ser estresse, ele pode ser ansiedade, ele pode ser falta de alguma vitamina ou algum mineral, sono ruim, efeito de algum remédio que a pessoa está tomando. Então, assim, existem muitas causas que precisam de ser investigadas, biológicas, no sangue da pessoa, numa consulta com uma anamnese muito bem feita, para entender, às vezes, é o medicamento que a pessoa está usando. Certo, né? É preciso realmente que haja esse cuidado e o profissional a ser procurado tem que ter todo esse conhecimento, né? Doutora, existe uma fase antes do Alzheimer para determinar está caminhando para Alzheimer ou não existe? Vem de uma vez, assim, da noite para o dia? Olha, quando a gente já tem um Alzheimer modificado, a gente tem várias fases dentro do Alzheimer. Dentro dele? Dentro dele. Antes dele também, que é a sua pergunta, que eu acho que é muito mais importante. E nisso nós temos um momento de ouro, que a gente chama de comprometimento cognitivo leve. O que a pessoa vai estar acontecendo? Ela vai ter, a família vai estar observando que, às vezes, ela está errando na linguagem, ela está com dificuldade de fala. São 5 coisas que a gente observa. Linguagem tá? é a primeira. Não é a mais importante, Sim. mas é a primeira. Então, assim, a linguagem pode estar ficando alterada, a pessoa pode estar esquecendo demais de terminar uma frase, mas isso é muito comum até para pessoas jovens, tá, gente? Então, não se assustem. Nós estamos falando aqui, a gente às vezes pensa que o Alzheimer é no idoso, mas o ideal é que já se levante a suspeita ali perto dos 50 anos, tá? Acontece, com 50 anos de idade. Eu conheço uma pessoa que, infelizmente, foi acometida pela doença aos 52 anos. Pois é. Então, existe pessoas muito mais novas que já têm um comprometimento. Isso é a família que tem que perceber e falhas reais na memória, né? E aí, então, a linguagem, o comportamento dela, se ela mudou de comportamento, se ela está um pouco mais agressiva do nada, cuidado, né? As mulheres têm a época delas, então não é assim. Mas o comportamento também daquela pessoa, a função visoespacial, que é aquele exemplo, por exemplo, do relógio que eu citei, um quadro que está de cabeça para baixo, um relógio que está torto, ela fica olhando o copo, peraí, qual que é o lado do copo aqui, que é o de cima, que é o de baixo, por exemplo? Ou seja, o que é natural para outra pessoa, para ela tem dificuldade. Isso, uma função visoespacial. E a função executiva, que é de planejar, organizar, estar atento àquilo que são as funções daquela pessoa mesmo, aquilo que é delegado a ela, né? Por exemplo, você tem que buscar a pessoa em tal lugar. Sim. Você tem que acompanhar uma pessoa em tal lugar. E a pessoa se esquece. Então, ela esquece de planejar, de organizar. E o mais importante é a memória, é o esquecimento. Por sinal, é o que a gente mais fala, dessa relação, né, da pessoa com Alzheimer. Está ligado à memória, né? Está perdendo a memória, pode ser Alzheimer, né? A gente sempre tem que olhar essa parte desses 5 funções, esses domínios, né? Mas sempre lembrar que a memória é o mais importante, o comportamento da pessoa e a autonomia, se ela está perdendo a capacidade de se virar sozinha no cotidiano, tá? O que a gente tem que ver assim mais na questão da memória, que é o maior problema? Se o paciente não reconhece, a família reconhece. Esse é um problema. Que assim, mas está todo mundo falando que eu esqueço, eu não estou esquecendo assim. Esse é um problema. 2, uma segunda questão, se esse esquecimento está sendo progressivo, se ele está aumentando com o tempo. Tá? 3, se isso está impactando na vida da pessoa, tipo, ela não consegue mais saber se ela tomou o remédio, ela não consegue mais separar os próprios remédios. Isso é uma coisa muito comum, um exemplo muito comum, mas tem muitos exemplos. Sim. E aí nós temos uma 4ª forma também, que se o paciente reconhece, a família reconhece, o paciente reconhece. Se ele reconhece na mesma medida que a família reconhece, é aí o nosso momento de ouro. Fica mais fácil, né? Que é o comprometimento cognitivo leve. Sim. É aí que a gente tem que começar a agir.
é a fase assim, agora eu vou agir. Porque ele reconhece do mesmo tanto que eu reconheço. Entendeu? Sim. Que ele está, o paciente e a família reconhecem na mesma medida que está com perda de memória. Ou seja, ele vai procurar um profissional responsável para esse atendimento, porque entendeu ele, junto com a família, que tem algo diferente. Isso. Né? Agora, se o paciente também tem o 8 e 80, então vamos lá. Se o paciente ele acha que ele está com muito mais perda do que a família acha, mas ele não está esquecendo nada. Ele não está esquecendo tudo. Isso é ansiedade e depressão, geralmente. Sim. Entendeu? Então, não é nem outro diagnóstico. É um diagnóstico de ansiedade e depressão. Se é igual, então, repetindo, se os dois acham a mesma coisa, a família e o paciente, aí nós estamos na fase de ouro de começar a agir, que é o comprometimento cognitivo leve. Se o paciente acha que não está esquecendo e a família tem certeza, aí nós já estamos entrando numa demência, provavelmente, e temos que pesquisar qual que é. Sim. Doutora Ludmila, como se investiga a fundo uma suspeita de Alzheimer? A senhora já até falou de alguns aí, né? Mas tem um pouquinho mais, né? Tem a questão do humor, tem a questão do sono, né? A Dos remédios. família tem né? um papel extremamente importante no Alzheimer, tanto no cuidado quanto no diagnóstico, para o médico ajudar. Então, quando que iniciou essa perda? Né? Por exemplo, você citou uma pessoa de 52 anos. Há quanto tempo ela tinha começado a perder a memória? Entendeu? Assim, isso é muito importante. E se isso foi progressivo. Se piorou rápido ou devagar, isso faz diferença para o médico. Tá? E como que está a vida da pessoa? Ela está dormindo bem? O humor dela está muito alterado? Ela está usando remédio? Como que está a alimentação dela? Ela tem feito uma boa alimentação? E o nível de estresse na vida dela? Como que está? Porque tudo isso pode fazer com que a pessoa tenha essas alterações, esses domínios que nós falamos aí. Sim. Que podem ser momentâneos, mas que podem apontar para uma doença, né? Isso. E aí só depois 500 exames, porque todo mundo quer o exame, todo Sim. mundo quer saber. Então, a gente também não deixa de falar aqui, só que viraria uma aula enjoada de medicina. Sim. É claro que existe, sim, a proteína beta-amiloide, que ela vai estar fora dos neurônios com acúmulo. Existe um desequilíbrio, tá? Vai ter muita proteína beta-amiloide fora dos neurônios, muita proteína tal fosforilada dentro dos hormônios. Tudo isso é estresse oxidativo, é falta de equilíbrio no corpo. Essa proteína, na verdade, todos nós temos, mas ela está desequilibrada, Sim. tá? E a neurodegeneração que você vê na ressonância ou na tomografia. Existem exames específicos e existe principalmente a fase que você vai fazer isso, que não é a primeira fase, não é a primeira consulta. Não é naquele Entendeu? momento inicial, né? Não, ali no momento inicial você tem que levantar hipóteses. Entendeu? Você já não sai fazendo exame em todo mundo no primeiro dia. Você não sai do consultório do médico cheio de papel para fazer exame. Não, não, não. Né? Entendeu? Primeiro você vai passar por um neuropsicólogo também, ou o próprio médico vai aplicar testes naquela pessoa, que a gente chama, tem o teste Mini-Mental, tem o MoCA, tem vários testes, ver se ela está com alguma dificuldade de realizar aqueles testes, tá certo? Você vai fazer uma avaliação, um painel total de exame laboratorial de sangue daquela pessoa, um painel total se tem algum remédio que está acima da dose daquela pessoa. E, assim, você pode até, na primeira consulta, pedir uma ressonância ou uma tomografia, mas Sim. não é o necessário. O ideal é, primeiro, você investigar outras causas. Certo, tem que ir com Todas calma, as né? causas. E com calma, porque pode ter mais de um fator. E esses fatores, por exemplo, o ferro está muito baixo, a vitamina B12 está desregulada, ou as vitaminas do complexo B, isso tudo a pessoa não vai responder tratamento nenhum se isso não estiver alinhado. Então, nós podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que o Alzheimer não tem uma causa única. Não, ele é multifatorial. Então, tem essas proteínas lá dentro, a gente sabe que tem. E o que acontece? É uma inflamação. Falta de energia nas células, falta de problema nas mitocôndrias da idade, dos ENTA, né, aos 40, 50. Então, tudo isso tem que ser avaliado. E os problemas vasculares, como eu disse, que também tem a possibilidade da demência mista, porque é muito comum ter Alzheimer junto com a demência vascular, que é uma demência mista. É muito comum.
Estamos conversando com a doutora Ludmila Dornelas sobre Alzheimer, aqui na Rádio Manhã Açu. Orientações importantes para você também das mídias sociais. Doutora, para fazer em casa, na prática ali do dia a dia, o que o nosso público precisa saber? Né? O que ele tem que estar atento, né, para poder, sobretudo, prevenir isso aí? Se é que tem como prevenir. Tem como prevenir. É igual que eu falei, tem aquele momento de ouro, que é onde o paciente reconhece que ele está perdendo a memória e a família reconhece também. Esse momento é de ouro mesmo, você tem que ir ao médico, você não pode desanimar. Eu conheço uma médica, vou citá-la, que é a grande referência em Alzheimer para mim. Ela conseguiu, por exemplo, reverter, a pessoa tem Alzheimer, mas ela tinha os testes, aqueles testes que eu citei, que se faz para poder ver, e os testes dela eram notas baixas. E as notas voltaram a ser notas normais, como se ela não tivesse mais Alzheimer. Reverteu. Reverteu. Então, gente, vamos agir. Para de pensar quais são os erros da família. Desanimar e passar, isso é coisa da idade. Não, não é. Tem gente com 80, 90, 100 anos que está 70 anos totalmente lúcido. Sim. Certo? E quando a família se apoia na ideia de que tem nada a fazer. Porque já viu tantas famílias sofrendo com aquilo, fala, não tem nada a ser feito. Então, esses são mitos que precisam ser retirados da cabeça da pessoa. E a família precisa de agir com rapidez e lucidez. Então, é o comportamento que da família, para fazer. Né? Isso. E, assim, quando a gente tem o diagnóstico certo e preciso, a gente já tem uma direção e um plano do que a gente vai fazer com aquela pessoa, né? Primeiro, a primeira coisa que a família tem que fazer, que a família é o mais importante no diagnóstico de Alzheimer, tá? Observar e informar. Está perdendo a memória? Não está? Está perdendo a linguagem? Está com dificuldade nesse sentido? Está esquecendo de virar o copo? Está pondo a água, entendeu? O relógio está deixando de cabeça para baixo. Isso quem vai notar, às vezes, é a família. O paciente, às vezes, ele não vai notar que ele está fazendo isso. Outra coisa importante para a família, é muito legal essa parte, é a rotina e o ambiente. O que acontece? Quando a pessoa está com esse momento de ouro, que a gente chama de comprometimento cognitivo leve, se você colocar ela numa rotina e ajudá-la, por exemplo, fazer um checklist. A pessoa mora sozinha, ela ainda é autônoma. Então, vamos dizer, ela tem uma vida que ela consegue viver sozinha ali, ou com a esposa, por exemplo. Sim. Entende? 2 idosos, por exemplo. Mas eles conseguem resolver. Então, você vai montar um checklist. Todo dia 12 de fevereiro, manhã, tomar os remédios da manhã. A pessoa vai ter que ir lá e marcar um xizinho, que ela tomou o remédio da manhã. Colocar o lixo para fora, marcar um xizinho. Tomar o banho, marcar um xizinho. Escovar o dente, marcar um xizinho. Entendeu? A pessoa, nesse momento do comprometimento cognitivo leve, ela geralmente ela não se larga para lá, ela não fica nervosa, brava, não. Entendeu? Então, é um momento da pessoa agir e colocar uma rotina. A família criar uma rotina e conferir. A todo fim de semana, vai o filho lá, vai juntar os remédios naquelas caixinhas para o paciente, e aí vai juntar a caixinha da semana inteira. E aí ele vai olhar, eu estou esquecendo de tomar. Então, meu filho me ajudou a arrumar. É bom que o paciente participe, Sim. Mas meu filho ajudou a arrumar ali meus remédios. Ok. Então, agora, será que eu tomei o de hoje de manhã? Eu não sei. E aí, eu vou marcar no checklist? Não, deixa eu lá ver na caixinha se tomei ou se eu não tomei. Sim. Entendeu? Se a caixinha estiver vazia, a caixinha daquele dia, então ele tomou. Então, é importante ter 7 caixinhas, vamos dizer assim. Entendeu? Daí a importância dessa separação, né? Isso. Deixar tudo separado. E já a pessoa com a demência mesmo, com Alzheimer já em evolução, por exemplo, para que você não force a pessoa, às vezes ela fica agressiva, e aí nós temos tratamentos, nossa, a cannabis medicinal entra aí de uma forma maravilhosa. Pesquisem aí, porque é uma questão aberta, né, sobre a história do senhor Ivo Suzin, que apareceu no Fantástico, que apareceu em muitos lugares. Então, assim, para vocês verem a diferença, porque não podia entrar cannabis no Brasil, hoje já temos, né, produção brasileira e boa, na verdade, boas fábricas, o médico tem que saber passar. E a diferença da vida dele foi uma coisa drástica, assim, com a cannabis medicinal na parte da irritabilidade.
então, do comportamento e do humor. Então, assim, ele não aceitava tomar banho, ele batia, e depois não, agora é, oi, meu filho. Ele conhece a pessoa. Mudou completamente, então, né? mudou completamente. Então, assim, ou a Alexa, né? Alexa, colocar para despertar. Aí o paciente, né, alerta para o remédio. Aí o paciente vai desligar a Alexa, toma o remédio, entendeu? Isso no comprometimento cognitivo leve. No Alzheimer, você vai pôr o remédio do lado dele ali na hora. Aí ele vai tomar, entendeu? Para ele tomar banho, você não vai forçar ele a tomar banho, você vai pôr a toalha em cima da cama para ele ver. Entendeu? Vai pôr escova de dente do lado dele. São estratégias, né? São estratégias para você criar uma rotina. E essa rotina, ela salva, ela diminui a evolução da doença e a rapidez da evolução. Sim. Doutora, nosso tempo já está esgotado, tem algumas perguntas também. Então, para a gente poder finalizar, como que fica a questão medicamentosa? Os medicamentos, os suplementos fitoterápicos, tudo isso aí pode ajudar nessa questão? Com certeza. A gente tem aí fitoterápicos extremamente importantes no Alzheimer, a Bacopa Monnier, o ginkgo biloba, e aí o ômega 3, a coenzima Q10, NADH, PQQ, são tantos. Tem uma questão assim, também que a família vai ter que entender que vai haver um custo. E os medicamentos que já existem hoje, eles, assim, o que acontece, um grande erro é, às vezes, a pessoa só sedar o paciente, deixar ele apático, entendeu? Às vezes é necessário, às vezes não. E isso não resolve, não cura. Esses medicamentos que nós temos hoje, que é a donepezila, a rivastigmina, a mementina e a galantamina, elas não agem na doença em si. Porém, houve um boom em abril do ano passado aí com os anticorpos monoclonais, que têm que ser muito específicos. A pessoa tem que estar em avaliação direta com o médico o tempo todo, Sim. Mas aí já é uma ação mais em cima de fatores da doença mesmo, entendeu? Os outros são um pouquinho, eles mais aliviam, mas eles não resolvem. Os anticorpos monoclonais chegam aí como uma esperança de alterar realmente a forma da doença. Mas, assim, a cannabis medicinal, que eu esqueci de citar, o ômega 3 e tudo, são fatores assim que ajudam muito. A creatina ajuda muito o paciente e são extremamente necessários. Doutora, a questão da idade avançada nós já falamos, história da família de demência, baixo nível educacional. Agora, me chamou a atenção, aqui no texto que a senhora mandou para a gente, que a pessoa com hipertensão, diabetes, sedentarismo, isolamento social, tudo isso aí é uma causa também de se chegar ao Alzheimer, infelizmente. O isolamento social com a Covid foi muito claro, eu acho, Sim. para muitas pessoas, para muitos idosos, como que transformou a vida dos idosos, né? E aqui na América Latina, a gente já sabe que os maiores fatores de risco é a hipertensão, o diabetes e o sedentarismo. São esses fatores de risco, são 14 fatores de risco. Esses são os principais. Na América Latina, a principal forma de você ter o Alzheimer é você ser hipertenso, diabético e não praticar exercício. A gente fica assustado, porque a grande parte da população lida com diabetes e hipertensão e sedentarismo, doutora. Sim. Isso é muito preocupante. Mas é controlar essas doenças. Se você deixar mantém a pessoa controlado... como se ela não tivesse. Ela tem a doença? Tem. Mas é como se a doença não existisse, porque você está tratando ali com medicamentos e tudo. Sim. Com mudança do estilo de vida. Então, assim, é muito importante essa pergunta, Luiz. Até falo. Vou falar os 14. Idade avançada, história familiar de demência, baixo nível educacional, obesidade, tabagismo, depressão, apneia do sono, muita gente tem, nem sabe que tem, poluição do ar, alimentação pobre, dieta pobre e os 4 principais aí na América Latina hoje, que foi o isolamento social, que na verdade é no mundo inteiro, por causa da Covid que aconteceu, então, mas a pessoa se isolar também não é uma boa, e a hipertensão, o diabetes e o sedentarismo. Doutora Ludmila Dornelas, nós temos aqui algumas perguntas para a gente poder fechar. Bom dia, Luiz. Doutora, meu tio tem Alzheimer e demência. Na minha família também tem caso de Parkinson. Tem a ver com falta de vitamina B12? É a pergunta direta, assim.
A B12, se ela estiver alterada, ela pode trazer esses sintomas, sim. Então, por isso que eu falo, a primeira consulta ela é um exame laboratorial e físico. Determinante, né? Determinante, porque existem coisas que podem estar alteradas, que estão alterando o organismo como um todo. Entender que o Alzheimer é uma doença que está em desequilíbrio. Então, nós temos que achar onde está a falta de equilíbrio. Sim. Tá certo? Qual profissional que temos que procurar para saber a diferença de um problema do outro? É a Marli do Amaral, da Taquara Preto, que está perguntando. O geriatra e o neurologista são os principais profissionais capacitados. Eu queria agradecer muito a minha amiga que formou comigo, minha colega Jéssica Tille Marques. A Jéssica, anotem aí o Instagram dela, @doutora Jéssica Neurologista. Ela tem um curso que é para médicos, assim, excelente, que traz. Ela é a médica que reverteu alguns casos já, assim, da doença, que chegou a reverter, né, nos exames ali que são feitos. E aqui em Manhuaçu, é uma aluna dela, a doutora Melissa, geriatra também. Que participa aqui da programação, na rádio, né? @geriatra.doutora Melissa. Ela também é uma pessoa está fazendo o curso da doutora Jéssica, já é geriatra, então é uma grande esperança aí para Manhuaçu em relação ao Alzheimer. Fica a dica aí, sigam essas pessoas. Eu também consigo ajudar no início e apontar também para a pessoa aonde ela deve ir. A primeira consulta é muito tranquila de ser feita, no sentido que eu domino aí tudo e sei para onde enviar e sei para onde resolver e começar a resolver os problemas, com certeza já com aquilo que está desequilibrado no corpo da pessoa. Isso é importante. A doutora Ludmila trouxe um livro. Ô, João, eu vou apresentar aqui o livro. Na câmera 3, né? Pode ser? Tem como? Na 3 ou na 2 mesmo? Na 2, né? Na 3. Esse livro é o seguinte, quando o João prepara ali, Guia Prático, o passo a passo para estimular a cognição e reverter o seu declínio. É um livro que a família pode ter em casa, né, para poder ler, se informar. Então, doutora Ludmila, assim ficou bem focado, João. Né? É fácil para comprar esse livro, doutora? É muito fácil. Fácil? Muito fácil. Né? Amazon, Mercado Livre, você vai achar em qualquer lugar. Tá certo. O fim do Alzheimer. Isso. Então, é importante ter para mais conhecimento. Esse livro é interessante que a família leia, e ali vai ter todas as instruções, tudo que a pessoa precisa de saber para estar ajudando o seu familiar, seu ente querido, que está começando a ter ou que já está acometido com a doença. E onde que o pessoal encontra a doutora Ludmila nas redes sociais? A minha, aqui em Manhuaçu mesmo, na Praça Doutor César Leite, telefone 31 998430101, e no meu YouTube e no meu Instagram também, que é o mesmo, @dor.draludmila. Tá com dúvidas? Sim, eu consigo ajudar já a primeira consulta, e eu já consigo encaminhar direitinho e fazer direitinho o acompanhamento para estar enviando para as pessoas, né, corretas. A doutora Jéssica, por exemplo, eu acho que ela só tem agenda para o ano que vem. Tá certo. Então, nós temos que começar. Eu estou aqui, estamos aí. Tá ótimo. Doutora, então, daqui a 15 dias a gente volta e nós já temos até um tema, né? Sim, eu estou propondo aqui para o Luiz. Fiquem à vontade de fazer votações aí no meu Instagram também. Vou colocar lá uma caixinha. Mas eu pensei em falar na neuropatia pós-herpética, porque tem muitos casos. Nós vamos falar sobre as dores nos nervos. Então, é pós o herpes zoster, o que acontece com a pessoa aí. E tem muita gente ficando com essa doença cronicamente em lugares que existem até taxas de suicídio no corpo, de tanta dor, né, muito altas. Então, seria a neuropatia pós-herpética. Aí, abarcando um pouquinho das outras neuropatias também, mas um olho mais fixo para a neuropatia pós-herpética. Tá ótimo. Muito obrigado, então, e até a próxima. Até, gente. Muito obrigada. Obrigada pela confiança e obrigada por sempre me dar essa oportunidade. Doutora Ludmila Dornelas conosco hoje, um assunto vasto, importante, e a gente agradece a presença dela.